Começa mais um Deu Liga Podcast, um podcast que vai falar sobre o universo do paraquedismo. Para você que adora e ama esse esporte, nós vamos entender e esmiuçar o que está por trás da cena e o que a gente pode fomentar e melhorar ainda mais dentro do nosso esporte. Estamos aqui em Boituva e esse podcast ele vai ser itinerante. Então a gente vai frequentar não só escolas, bugs, eventos. Isso aqui, essa estrutura a gente pode fazer na praia, a gente pode fazer em qualquer outro lugar. Beleza? E hoje eu tenho um convidado muito especial, meu brother, de longa data, da saudosa Fly Factory, que fica aqui no meu lado. Eu tô olhando para a salinha da Fly Factory, lembro do Claudião. Muito obrigado, Durigon, por aceitar esse convite. Durigon é um atleta conhecido e também tem um nome muito conhecido dentro do esporte. Durigon, seja muito bem-vindo ao Deu Liga Podcast. Como é que você tá? Tudo bem, mano? Se apresenta aí. Quem é você? Fala, Binho. Bom dia, cara. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo aqui e mostrar um pouco do que eu sou, né, e do que é o nosso projeto lá. Agradecer também o Geraldo que tá aqui escondidinho atrás da gente ali. Tá aqui na câmera. Pelo convite, responsável por tudo. Valeu, Geraldo é o grande idealizador disso tudo aqui que tá acontecendo. Ele só tem cara de bobo, né? Você fala essa frase, ele fala essa frase pra todo mundo. Nunca me esqueço que ele falou isso no campeonato. Você falou, só tem cara de bobo, né, mano? Binho, é isso, cara. Vamos bater um papo aí sobre o paraquedismo, né? Sim. Obrigadão pelo convite também e vamos que vamos. Vamos nessa. Como é que foi o seu começo da sua trajetória dentro do paraquedismo? O que deu início para desenvolver o esporte no Centro-Oeste, né? Você é de Brasília, Goiânia, não sei de onde você é. Não, cara, na realidade eu fiz o meu FF em Resende, né? Na época eu tava na academia lá, né, na AMAN, e jovem, né, cara, ganhava uma ajuda de custo de R$199 por mês, não tinha a mínima condição de fazer o curso FF na época. Mas meu pai é militar, né, cara? Então eu nasci em Mato Grosso do Sul, né? E fui criado aí pelo Brasil, né? Morando 2 anos em cada lugar, né? E na ocasião, cara, eu tava lá em Resende e ganhei uma viagem prêmio na época. Fiz uma viagem pra Europa, que foi prêmio da academia ali e tal. E naquela ocasião ganhei $7 mil, cara. Ô, louco. Pra fazer essa viagem, né? E com a viagem com tudo pago e tal. Eu e mais 7 amigos na época, né? Aham. Fiz a viagem, voltei com $3 mil mais ou menos, que foi o que sobrou lá da viagem, né? Converti isso tudo, fiz o curso em Resende, saltei tudo que dava e acabou o dinheiro, né? E aí não tinha mais o que fazer. Aí me formei, fui morar no Acre na época. Aí nessa época eu já estava formado e tinha uma condiçãozinha financeira que dava para manter o saltinho ali, só que lá não tinha área de salto, né, cara? De vez em quando um avião de Rio Branco ia para Cruzeiro do Sul no Acre. Em 2 anos eu fiz 3 saltos, né? Não saltava nada. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro na época, e aí eu já estava morando próximo de Resende de novo, né? Tava morando na capital, mas Resende estava ali do lado, né? Só que nessa época, curso, um monte de coisa, especialização e tal, então não conseguia, não tinha tempo para saltar, né? Já militar, né? Militar. Certo. Numa época não tinha dinheiro, na outra não tinha estrutura, e na outra tinha estrutura e já tinha um trocadinho para saltar, só que não tinha. Você não tinha tempo. Não tinha tempo. E aí eu realmente comecei a saltar, cara, em 2005, 2006, por aí, que eu dei uma estabilizada, e aí eu comecei a realmente saltar em Resende na época. Você já tinha definido porque você é freeflyzeiro vertical, adora vertical, né? Você já tinha isso definido ou ainda estava meio naquele buraco negro? Eu ainda estava no buraco negro, não tinha uma definição clara do que eu queria do esporte, não. E aí em 2007 eu comecei a voar túnel, né? E aí comecei a voar túnel já com... Que túnel gringo? O túnel, eu fiz alguns voos em Goiânia, só que aí eu passei uma temporada fora do Brasil. E aí sim eu comecei a voar túnel gringo, né? Voei bastante nos Estados Unidos e voei bastante na Europa também. Né? Que aí nessa época... Sempre foi caro o túnel, assim... Tô falando... Que ano foi isso? Vamos pensar. Cara, eu comecei a voar em 2007 e a minha evolução mesmo foi 2009 para frente, né? Pô, técnica, né? Quase 20 anos, é isso? Isso. Era caro na época também? Era caro, cara, era caro. Assim, era caro, eu não vou lembrar precisamente, mas eu acho que girava algo em torno de €650 na época, lá em Botrop, né? Que eu voava bastante. Isso. E eu voei muito naquele túnelzinho em Orlando também, né? O Sky Venture lá da iFly, né? Aquele da iFly que era... Que era aberto, assim. Ele era aspirado. Aspirado, isso. Voei bastante lá também, só que era um túnel fraco, né?
Eu nunca fui um cara tão leve, né? Então eu tinha era difícil voar lá. Mas em Botrope era fantástico. E foi lá que eu conheci o Paulo Perini, né? O vulgo Pulê. Foi lá? Foi lá. Foi aí que você conheceu o Pulete? A gente se conheceu e ele era instrutor lá, ele morava na Europa na época, Isso. né? Eu estava passando a temporada fora, então para mim era razoavelmente fácil ir para lá, né? Então eu estava sempre lá e aí sim a gente começou a voar. Eu comecei a voar com bastante frequência, né? E o Free Fly foi despertando, assim, foi o que realmente me motivou, né? Foi desafiador na época, né? Sim. E era uma época que ninguém voava túnel, né? Pouca gente voava túnel no Brasil, né? Então a gente foi evoluindo e tal. E a gente, nessa época aí, cara, era loucura, né? A gente fez várias viagens juntos, treinamos muito. E quando eu voltei para o Brasil, aí eu treinava muito nos Estados Unidos, né? Porque aí era mais fácil também, né? Sim, era mais barato e tal. Então a gente começou a voar nos Estados Unidos. E aí, logo na sequência, apareceu Na sequência não, né? Em 2014, se não me engano, a iFly apareceu no Brasil, né? 2015, 16 que abriu. 16? Né? Acho que foi... Alguma coisa assim. Foi 16... 15, acho que foi 15, se eu não me engano, E aí deu uma facilitada na nossa vida, né? Como brasileiro aí, né? E como é que você chegou na Fly Factory? Você chegou na Fly Factory através do Perini? Como é que foi? Não, na época a gente saltava muito, né, cara? Com muita frequência. E lá em Anápolis a gente não tinha condições de praticar o paraquedismo na sua plenitude, né? Tinha um Cessna 182 lá com motor 260 e para treinar mesmo eu tinha que vir para Boituva ou ir para os Estados Unidos, né? Na realidade era isso. Então acabou que a gente tinha uma kitnet aqui também, eu vinha 1, 2 vezes por mês para cá, tinha um volume grande de salto. E sua esposa? Aqui. Isso. E aí, cara, aqui a gente foi se envolvendo. A galera do Free Fly na época tava na Fly Factory, né? E era uma época bacana, assim, que todo mundo saltava junto, né, cara? Todo mundo hoje que tá aí em todas as escolas, em todos os times, todo mundo saltava junto nessa época, entendeu? É verdade. A gente vinha para cá, mandava 20, 25 saltos no final de semana. E assim, um puxava um salto, outro puxava outro e tal. E eu, como era mais novo, né, não puxava nada ainda, né? Tava mais aprendendo. Só que eu tinha um nível técnico de túnel bom pra época, né? Então, assim, tava bem. Mas tinha um... agora eu vou polemizar. O começo da Fly Factory, e aí você pode me responder, e seja sincero, a Fly Factory ela tinha uma característica, uma visão de quem estava de fora, obviamente, que era difícil acesso para os caras. Você tinha essa impressão também do que algo intocável, que você precisava conhecer alguém para estar lá dentro? Você acha que tinha essa... para você entrar no nosso clube, você precisa ser brother, ou você precisa voar muito? Não sei se eu consegui explanar muito bem o que era esse clube, né? A Fly Factory. Existia uma imagem, mas assim, não acho que era difícil não, cara. Porque assim, eu uso essa frase até hoje, né? Que performance é acesso, né? E cara, e não tem jeito. O Free Fly, e principalmente na época que era o Free Fly vertical, ele é um nível técnico diferenciado. Não é qualquer um que vai entrar. Você vai ter que treinar para fazer. Você vai ter que treinar, as velocidades são outras, as respostas são outras, o seu erro é muito potencializado pela velocidade. Então, realmente... não tinha muito a vertente do voo de deslocamento como tem hoje, que ele é um pouco mais democrático, né? O Free Fly vertical, ele dá uma peneirada na galera. Sem sombra de dúvida. Fato, entendeu? Isso aí não tem dúvida. Na época, era o que havia, entendeu? O forte. Mas já existia o deslocamento, não era tão divulgado. É que o voo de deslocamento, ele é mais... o que eu me lembro bem, né, era mais a escola europeia, né, que era o pessoal que se mexia mais, que se movimentava mais, que deslocava mais. A escola americana, ela era mais vertical. Entendeu? Que interessante isso, era mais vertical. Cara. Então, assim, a gente tinha muita influência aqui no Brasil, muito mais da escola americana, né, e todo mundo era do vertical. E o voo de deslocamento e os dinâmicos não eram muito desenvolvidos na época, né? Isso aí foi se popularizando também. E na época você tinha 10 a 15 túneis no mundo. Hoje em dia, nos Estados Unidos, cada esquina tem um. Na Europa tem 1 milhão também. O negócio o nível técnico hoje em dia é muito mais alto. A informação está disponível. Você tem coach muito bons aí no Brasil inteiro. Coisa que não tinha na época. Você tem condições de saltar... com turbo-hélice no Brasil inteiro hoje, praticamente, entendeu? Sim. Então, assim, o negócio era muito restrito antes, agora não é mais. E o conhecimento não estava tão disponível como está hoje,
entendeu? Mas assim, voltando ao ponto que era o acesso, a gente se conheceu fora, né? Eu, Polê, e a gente decidiu, cara, fazer, eu e o Anderson na época, fazer a nossa primeira competição no Campeonato Brasileiro em 2011. E o Polê, como a gente era brother, o Polê foi o nosso câmera. Então, eu e o Anderson era instrutor de túnel em Goiânia. Eu estava fora do Brasil, na África na época. Então, eu treinava na Europa, né? E o Polê estava lá também. Então, assim, a gente montou uma rotina, né? E ele treinava aqui em Goiânia, eu treinava lá, né? E a gente montou as rotininhas, começamos a ter cada um no seu túnel, cada um no seu lugar. E a gente só se encontrou aqui. A competição era no sábado, a gente se encontrou aqui na sexta-feira de manhã em Boituva, para fazer o treinamento. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. E aí, cara, assim, a gente fez 5 ou 6 saltos no dia. Você era dupla ou você era câmera? Não, eu era dupla. Você era dupla do... Quem que era o time? Você? Era eu e o Anderson. O Anderson tá meio afastado agora, né? O Anderson era instrutor do túnel de Goiânia. Tá? Ele tava trabalhando em Resende, trabalhou em Resende um bom tempo, agora ele tá meio off. Sim. Tá? Eu e o Anderson, a gente fazendo todos os movimentos, né? Com os performances ali. E o Polê era o câmera, entendeu? E a gente chegou em Boituva, cara, mandamos 4 ou 5 saltos, cara, todos saltos horríveis. Nada dava certo, entendeu? A gente, individualmente, todo mundo com os movimentos, porra, na base. Só que a sintonia não tava legal, entendeu? E aí, no último salto do dia, a gente cravou. Pá! Mandamos. Porque, cara, a grande diferença do campeonato nas competições de free fly são os saltos compulsórios. Porque o livre, a rotina livre, você só coloca o que você sabe fazer. Então, geralmente, as notas dos livres são muito altas. Mas a nota do compulsório tem que tirar 2, tira 3. Para quem não sabe, o compulsório é o quê? É um sorteio de manobras? Como é que funciona isso aí? Não, a competição são 5 saltos. 2 compulsórios e 3 livres. Tá. O que é o salto compulsório? O compulsório, ele tem as manobras pré-definidas. Tá? E você tem que entregar aqueles 4 movimentos na sequência que você quiser. Entendeu? Certo. Mas você tem que entregar. E aí, os juízes vão avaliar o nível daquela manobra. Daquela manobra sobre a perspectiva do câmera, se está centralizado, tudo isso conta ponto também. Do câmera, da precisão, porra, da qualidade do movimento, né? Da posição, da body position, de tudo. Nível, head proximidade, sim. Tudo aquilo, né? Mas no campeonato, no brasileiro, vale também a interação com câmera, o nível de filmagem, tudo isso conta ponto, entendeu? Então, assim, a gente treinou muito os compulsórios e treinamos livres também, né? Só que a rotina livre a gente sempre cravava, porque eram movimentos que pra gente já eram normais. Agora, o compulsório, não. E o compulsório, ele seguia o compulsório da FAI, né? E aí a gente chegou no último salto do dia, a gente cravou. Aí isso encheu a gente de confiança para começar o campeonato, né? E aí chegamos cedo na área, né, cara? Alongamento, treinamos no solo e tal. E a gente tava pronto para saltar às 7h30 da manhã. Enquanto a galera tava... O free fly sempre foi, né, cara? Chegar em cima da hora, chegar atrasado e zaralho. Sempre foi assim o free fly, né? E como era a nossa primeira competição... Totalmente diferente dos barrigueiros, né? Totalmente. E como era a nossa primeira competição, a gente estava ali totalmente focado. E a gente investiu para isso. A gente treinou quase 1 ano, né? Cada um no seu lugar, mas a gente treinou, trocando vídeo, trocando mensagem, por aí vai. Então a gente chegou, como a gente tinha investido, a gente estava botando uma energia naquilo ali. Cara, e aí a gente estava pronto, né? A Michele, na época, né? Chamando o microfone aqui. Primeira decolagem, nossa, fulano, ciclano e tal. Porra, Durigon, Anderson, Polê e tal, beleza. E a gente já tava equipadinho, pronto e tal. Cara, e nego chegando, arrastando as malas e tumulto e tal. O nego leva o primeiro salto como um aquecimento, porque realmente era na brodagem, né? Todo mundo competindo entre amigos e tal. Cara, fizemos o primeiro salto e cravamos. Aí, no que a gente cravou, e a galera chegando na dobragem, porra, e aí, zaralho, não sei o que, a gente não. Porra, mandamos bem. Porra, a gente... Porra, ganhou uma confiança ali, segundo, cravamos, terceiro, cravamos todos os saltos, entendeu? Aí, cara, foi bom. Então, assim, a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, a gente começou ganhando, né? O Campeonato Inter, claro, né? A gente começou ganhando e, assim, bem, sabe? Como a gente voava túnel, os 3 voavam túnel. A gente treinou a rotina e a gente tava confiante ali, a gente botou uma distância grande pro segundo lugar. Foi bem bacana, né?
E para a época, a gente tava com uma performance bem. Uma época que pouca gente voava túnel, a gente tava muito bem. Então, assim, voltando ao ponto, o nosso ingresso, né, ou assim, a nossa aceitação foi natural. Porque a gente tava com um nível de performance que dava acesso aos jumps mais elaborados. Sim, entendeu? Sim. Eu lembro que eu não tive dificuldade para chegar na Fly Factory, porque o Alessac me apresentou para todo mundo. Apresentou para o Saldanha, depois para o Lê, depois para o Claudião, enfim. Mas tinha essa coisa aí, já os intocáveis da Fly Factory e tudo. E... Cara, a gente tinha, né? Lembro... A gente tinha, né, Binho, um ou outro, né? Que... Você tem saudade de algum momento daquilo? Porque eu acho que vai de encontro ao que eu vou te perguntar agora, que tá saindo um pouco do escopo aqui, mas que vai muito ao propósito do lance da liga, né? E do podcast. Ao meu ver, era um paraquedismo com mais união. E a liga dos atletas, ela tem esse propósito. Já que estamos falando de saudosismo, dessa época que todo mundo voava junto e tudo mais, como que você vê o papel da liga dos atletas, sendo um clube de benefícios, para trazer mais esse fator de união dentro do esporte? Como é que você vê isso? E aí, se você quiser fazer uma analogia, como eram os tempos, para as pessoas entenderem como eram os tempos da Fly Factory, né? Cara, eu acho a ideia da liga fantástica, entendeu? Que é trazer benefícios pro atleta, né? Tudo que o atleta quer, cara, é saltar alto, rápido e barato. É isso. Gostei disso. É isso que o atleta quer, entendeu? E assim, a liga... Como é que é? Ele quer saltar alto? Alto, rápido e barato. É isso aí. Só que isso aí é difícil conseguir, né, cara? Sim. É uma conta que precisa ser bem feita. Sim. Então, assim, é isso que o atleta quer. E se você puder agregar a isso benefício, né? Um desconto na aquisição de um velame, de um equipamento, de uma loja, alguma coisa de manutenção, um jogo de linha, alguma coisa, isso é muito bom para o atleta, tá? Não tenha dúvida nenhuma. Então, eu vejo que o propósito da liga é muito bacana, que é de integração, ceder benefícios para o atleta, né? E tentar resgatar o que a gente tinha antigamente. Porque, assim, todo mundo, cara, saltava junto, entendeu? Todo mundo tomava a mesma cerveja, todo mundo zoava todo mundo, entendeu? É verdade. Você fazia merda, irmão, o nego chegava no solo e todo mundo ia te zoar, entendeu? Sim. E era assim que funcionava, tá? Então, foi uma época muito bacana, né? A época que eu participei, que a gente vem ali saltando, sei lá, vou puxar aí 2009, que eu participei muito ativamente até 2016, 2017, que foi quando eu me afastei um pouco e comecei a saltar mais em Anápolis, né? Então, assim, cara, foi uma época de ouro do meu paraquedismo. E eu acredito que não só do meu, do paraquedismo do Free Fly nacional, ele estava muito concentrado em Boituva e todo mundo junto, cara. Eu concordo com você. Numa vibe muito bacana. Eu concordo com você plenamente, porque eu sinto saudades daqueles sunsets, assim. Eu lembro que tinha a quinta-feira Classic que a gente fazia, vinha todo mundo para cá, ficava aqui, cervejada no final da área, trocação de ideia, aprendia-se muito, porque era uma troca de experiência ali com todo mundo, sempre falando sobre o skydive, falando sobre segurança, até se tinha feito alguma merda. Sabe um negócio que era muito bacana? As competições também, tá? Sim. E aí a gente tem que destacar também a figura do Léo na época. Sim. Né? Que, cara, o Léo Orsini, né? Sim. Cara, o Léo, ele passou muitos anos organizando o Campeonato Brasileiro e, cara, todo mundo... tanto se divertia quanto treinava com foco também, né? Então, assim, e é um trabalho voluntário, você não ganha porcaria nenhuma, se rala. Só ganha trabalho e raiva. Sim, entendeu? Trabalho e raiva. Tem que administrar, sei lá, 40 times. Sim. E assim, eu participei, né, dos campeonatos brasileiros, das copinhas Fly Factory também, que tinha muito na época. Cara, a gente chegou a viver aqui uma copinha... Não lembro se era um brasileiro ou se era uma Copa Fly Factory, mas que tinham 18 times na Inter. Puta, olha que legal, cara. Né? Você tinha olha ali, isso, você que tinha legal. Uma meia dúzia de time iniciante, você tinha sempre acima de 10, 15 times na Inter, e o Pro também já era, no campeonato já era mais limitado. Eu acho que eu nunca participei com mais de 5 times na Pro, geralmente era 3, 4 times. 3, 4 times. Então, assim, a Inter, cara, era... 18 times numa competição, 18 times de Free Fly numa competição, era fantástico, cara.
entendeu? Então, assim, todo mundo zoando, o avião todo subia, né, com 5 times dentro do avião, uma zoação, entendeu? Então, era um negócio muito bacana mesmo. É uma época que eu sinto saudade, entendeu? Se a gente pudesse... Eu também, cara. E assim, eu vejo isso como a essência, né, do paraquedismo. Ninguém começou a saltar, ninguém fez o AFF, irmão, porra, para fazer só FF, ou só para lançar drug, ou só para... Não, o cara quer também se divertir, quer mandar Acho que é um saltinho fã, sim. né? Então o cara tem que ter esse momento também. E você nessa época... Você acha que isso foi por uma questão também que mudou a história? Hoje é mais comercial, o Skydive acabou virando um pouco mais profissional, naquela época era uma coisa mais empírica, mais de vibe. Você acha que é isso ou que de fato... Coisas mudaram, obviamente, né? A gente está em busca de volta dessa... que você falou, da essência do paraquedismo, né? Pelo menos pra gente naquela época era muito isso, né? Cara, eu acho que é natural, o paraquedismo ele vem se profissionalizando. Então, a gente tem os nichos, né? Do tandem, do FF, do atleta saltando, e todos eles são importantes, né? Porque a gente sabe que o tandem é muito importante porque ele é responsável por boa parte do pagamento da conta. Tá. Né? Sem tandem não tem área de salto, sem tandem não tem paraquedismo. Isso é um fato, né? É difícil, muito difícil. O FF, cara, ele é a continuidade do esporte. Ele tem que ter. Se você não tem um FF, você não tem o BBF, você não tem o salto de coach, você não tem a renovação. Muitos atletas vão se perdendo pelo caminho por um milhão de motivos, né? Seja ele dinheiro, casamento, filho... Tá. São vários fatores, né? Então, assim, você tem que ter a renovação. E tem nichos ainda aqui no Brasil, né? Muitos, inclusive, que mantêm a chama acesa, né? A essência, sim. Entendeu? Em muitos lugares aqui em Boituva, muitos lugares lá no Cerrado tem. A gente vê outras áreas aí do Brasil, né? Como a DZ47, Minas Gerais, que a gente está bem ativo lá também, que a gente vê muito atleta saltando. E eu falo especificamente sobre Anápolis, cara, que a gente tem lá hoje uma média de 450, 500 atletas ativos na região. E, cara, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo tem um grupinho de atletas saltando. Eu tava lá semana retrasada, faz um mês. Sim. Tinha uma galera, tinha umas meninas fazendo, umas 5 meninas fazendo a FF lá, né? Sim, tinha a FF, tinha a galera voando de asa isso. Tinha a galera no saltinho de locamento. Sim, então, sim. E porra, free beer todo dia. Free beer não, né? A cervejinha no final do dia, todo dia, entendeu? Então, assim, que é a essência do negócio. Então, a gente tem muitos locais aí no Brasil, inclusive aqui, né? Que tem várias escolas que estão muito ativas assim, que existe isso ainda, a chama acesa, sim. Entendeu? Mas, assim, eu não sei ser preciso, cara, o que realmente mudou, mas... O vento era melhor naquela época, né, cara? Gostei dessa frase. Era um negócio mais harmônico. O vento era melhor, né? Todo mundo junto, né? Era uma vibe, assim, foda na época. Foi um tempo muito... Foi uma época de ouro do Skydive, na minha visão. Como é que foi a ideia de criar a Skydive Cerrado e tornar a Skydive Cerrado uma das áreas mais seguras do Brasil? Acho que você... por ser paraquedista e free flyer e tal, você trouxe muito das necessidades de ter uma área com ambulância. Cara, chegou lá, tem ambulância na Cerrado. Isso dá uma segurança absurda. Só de visual, só se ter olhar e ver que tem uma ambulância ali, já te dá uma tranquilidade, né? Eu queria que você falasse como é que foi se isso era um sonho seu de desenvolver o Centro-Oeste, né, ter uma área de salto sua e o processo, né, essa jornada que desde 2000 Cara, a escola existe desde 2005, mas certo. Eu tô bem envolvido de 2011, 12 para cá. Como é que surgiu essa ideia? Binho, se eu te falar que inicialmente não foi planejado, você acredita? Ah, não é possível, brother. Não foi, assim, eu sempre fui atleta, né, cara, e a minha intenção era me manter como atleta, tá? Só que aí, como eu acabei de contar a história do campeonato, né? Eu participei do recorde de FQL lá fora também, né? O 102. Você estava no brasileiro? Era o brasileiro? É o brasileiro, que foi nos Estados Unidos, isso, né? Com a Carmen, né? Isso, um foi no Arizona, o outro foi na Califórnia, né? Uhum. Então, assim... E, cara, eu gostava de saltar, entendeu? Pô, com a galera da barriga, com a galera do free fly e tal. Tava num nível técnico muito bom.
Então, era bem bacana. E assim, mais uma vez eu falo, né? Performance e acesso, né, cara? Então, e aí eu fui convidado para filmar um tandem, para treinar a galera. Porra, eu e o Johnny, que tá aqui na Fly Now agora, a gente fez o primeiro Deslock Day da Mergulho no Céu, se não me engano, 2011, eu acho. Ô, louco. Eu e ele, a gente mandou 12 decolagens de Cessninha no mesmo dia, entendeu? Foi bem bacana. Então, assim, eu fui me destacando tecnicamente ali, sem nenhuma intenção de nada, porque eu queria ser atleta mesmo, entendeu? Tá. E aí eu fui convidado, né? Fui entrando e, cara, eu tenho uma boa bagagem de gestão, porque eu faço isso há muito tempo, né? Geria outras coisas também. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, quando eu comecei a me envolver mais na parte profissional do paraquedismo, e aí o Hélio, que é o fundador da Mergulho no Céu em 2005, né? Foi ele e um amigo dele. O Hélio trouxe, né, bravamente a Mergulho no Céu de 2005 a 2011, por ali, 2011, 12. Era um negócio, era um grupo de amigos que se reuniam para saltar. Não era uma empresa de verdade, entendeu? E não é uma crítica de forma nenhuma, tá? Porque... Não. Era o que tinha naquela época. Era o que tinha na época, né? Então era tudo no papel, né? Você vê algumas coisas empresariais, assim, deficientes, né? Onde uma conta pessoa jurídica se misturava com a pessoa física. Sim. Um monte de coisas, assim, básicas, entendeu? E aí, como eu fui me envolvendo, a gente foi melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um banheiro, um processo. A primeira coisa, pegar uma cerveja Skol e as Antárticas todas jogamos fora, botar uma cervejazinha de qualidade. Então, coisas pequenas que foram... Que fazem muita diferença, óbvio. Isso. Em um ano, a gente aumentou praticamente 40% do faturamento da área com pequenas medidas, né? E aí eu comecei a me envolver, né? Aquilo ali, começamos a fazer planejamento, escrevemos um planinho de negócio, fomos mexendo as coisas. O Hélio me convidou para entrar na sociedade, coisa que eu nunca... Eu estava fazendo, cara, porque na realidade era muito cansativo, era muito ruim você ficar viajando o tempo todo para fora ou você ficar vindo o tempo todo para Boituva, né? Então a intenção foi ter uma estrutura ali de forma... Para eu poder fazer meu skydive. De forma que você saltasse de forma satisfatória em casa. Ponto. Era só isso. Só essa era para satisfazer o seu skydive. Exatamente. Tá. Entendeu? E aí o negócio a gente foi arrumando e tal. E aí ele me convidou para entrar na sociedade. Eu falei, cara, nunca pensei nisso. Mas ele, não, e tal, vamos fazer. Eu falei, não, beleza, vamos aí. Aí eu entrei, né, na sociedade, começamos a organizar. A partir do momento... eu não vivia disso na época, mas também você não é bobo, né, cara? A partir do momento que você bota um trocadinho ali, você quer ver o negócio rodar, né? Aí eu me envolvi um pouco mais seriamente, digamos assim. Comecei a escrever todos os processos, escrever um plano de negócio bem estruturado. O negócio começou a andar. A gente operava um Cessna 182, que era do Romar, né? Que hoje é o nosso sócio no SAI também. Uhum. Rapidinho o avião deu batente, não estava mais entregando. A gente começou a ter necessidade de outro avião. Aí a gente conseguiu comprar um Cessna 182 com motor IO 550, que é um 300 HP, que agora está operando lá no Nordeste com comandos, né? Que é um avião fantástico, cara, que, porra, é um avião muito forte, como se fosse um Cessna 182 tunado, entendeu? Ele vai a 12 mil, quanto tempo sobe? Cara, na época lá, a área tá a 3.700 de altitude, né? Ele já é alto lá, né, A gente lançava 11 mil, sei lá, em 20 minutos, que isso para um Cessna 182 era muita coisa, entendeu? Então, assim, aí a gente comprou esse outro avião, né? Esse avião já botou a gente em outro patamar de operação, a gente estava operando com os dois, um lançando só tandem, outro lançando atleta e AFF. Foi andando, e assim, o negócio começou a crescer, e a gente sempre teve muita demanda de AFF. Uhum. Nessa época, eu me lembro, a gente tinha 72 atletas inscritos lá, né, no clube, né? E a gente sempre focou muito no AFF, então formava muita gente. Eu não era instrutor na época, mas rapidinho eu fiz o curso de AFF, tandem, tudo e tal, e eu estava puxando os saltinhos lá e também estava trabalhando como profissional. Então a gente tinha uma formação, né, bacana, também não sei se é preciso, mas hoje a gente forma uma média aí de 80 a 90 atletas por ano, né? Na época a gente devia formar uns 30, 40, talvez. Então é muito para uma área pequena, né, de Cessna 182. E aí veio crescendo, até que chegou um ponto, cara, que não tinha mais como continuar com os aviões pequenos,
né? A nossa estrutura física estava pequena para a demanda. Era um hangar só, né? Era um hangar não era o hangar que é hoje, né? Era outro hangar. Não era outro. No mesmo aeroporto, mas era outro hangar. Tá. A escola começou numa salinha lá no primeiro hangar, dentro onde é uma oficina de manutenção. Hoje era só uma sala. Depois ele foi para um hangar pequenininho, que é o hangar 8 lá, que a gente ficou... Eu cheguei em 2007, ali ficou uns 10 anos mais ou menos. Ainda com Cessninha lá. Ainda com Cessninha. E aí, quando a gente foi para o hangar que é hoje, que era só um, não eram os dois hangares juntos ainda, a gente ainda estava com o Cessninha, tá? Que foi 2016 para 2017. Só que nessa época, a gente começou a fazer eventos esporádicos com Caravan, né? E aí, só esse evento aí da transição do Cessna 182 para o Caravan são umas 3 caixas de cerveja para a gente conversar a respeito. Demorou quanto tempo para ir o Caravan para lá? Quanto tempo de área? Tipo, 10 anos, é isso? Tipo... Não, de quando começou realmente a ser uma empresa, foram 4 anos. 4 anos, tá. E aí a gente começou a fazer eventos esporádicos com o Caravan. E aí depois, numa parceria com a Forfan, ficou um Caravan da Forfan lá. Aí depois a gente comprou esse avião. Aí depois a gente comprou o outro Caravan. Tá. Entendeu? Então... E assim, quando a gente sai do avião pequeno para o Caravan, é uma mudança gigante, né, cara? Porque aí é estrutura, é staff, é equipamento, é procedimento, é processo, é um monte de coisa, porque o Caravan entrega muito, né? E assim... E é real? Avião no chão é prejuízo? É real essa frase? Porque todo mundo na aviação fala, avião no chão é prejuízo, né? Então você precisa fazer o negócio rodar e... Vocês estudam minuciosamente, assim, quantas decolagens, quantas pessoas tem que estar no avião para valer a pena? Peso e balanceamento da aeronave, existe isso? Como funciona como funciona o behind the scene de uma área de salto, sendo você o dono da área e sendo você o dono do avião? Porque você teve que aprender isso, imagino eu, né? Sim, cara, a parte da aviação e do avião em si, o Romar, que é o nosso sócio, ele entende muito de manutenção de aeronave, tá? Ele é muito ele que mantém as máquinas impecáveis voando o tempo todo, tá? Eu só dou a diretriz geral, mas ele é o cara que faz acontecer junto com os pilotos, tá? Mas você teve que aprender essa logística inteira. Sim, sem dúvida nenhuma. Cara, se você não fizer conta, é muito difícil fazer acontecer com o Caravan. Porque assim, a hora de voo do Caravan no mercado, ela é bem mais cara do que se cobra no paraquedismo, tá? A hora de voo do paraquedismo é muito barata, entendeu? E você não consegue aumentar esse valor, né? Porque você está preso, entendeu? Só para você ter uma ideia, hoje, uma hora de voo de um Caravan no táxi aéreo, ela custa de 9 a 11 mil reais, né? Lá... Bom, peraí. Quantas decolagens faz em uma hora? Os nossos aviões, eles fazem uma média de 2,4 decolagem a hora. O custo operacional de um táxi aéreo, de um Caravan táxi aéreo, ele é menor, entendeu? E a hora é mais cara. Pô, então é mais lucrativo. Muito mais. O paraquedismo, ele tem mais custo operacional e a hora de voo é mais barata, entendeu? Então, assim, porque a manutenção do avião ela é feita por dock, né? Os docks do avião. Tá? Então, você geralmente para um avião a cada 200 horas e você faz todos os docks que estão vencendo. Tá? E aí, o que são docks? São documentos, né, de manutenção preconizados pelo fabricante. Tá? E cada um deles, e os componentes, eles vencem por hora, por tempo de voo, por hora de voo e por ciclo. Entendeu? Então, assim, cada vez que você para o avião, tem alguns docks a serem feitos. Tem algumas peças que têm que ser manutenidas, trocadas e por aí vai. E existe um mapa de componentes do avião onde isso é monitorado o tempo todo, entendeu? O que acontece no paraquedismo é que se a gente fosse colocar o valor da vaga que fosse justo para que ele realmente fosse rentável, a vaga teria que ser muito cara. E o mercado não aceita isso. Então, o proprietário de aeronave ele fica sempre nessa, entre ceder o que o atleta quer, que o mercado quer, que é subir alto, rápido e barato. Só que a conta tem que fechar, entendeu? Então você fica o tempo todo trabalhando essa equação para que seja rentável, tá? Para que seja minimamente viável aquele negócio.
Tá? É diferente do paraquedismo que tem a gente tem que dividir bem a operação aérea da operação de paraquedismo. A operação de paraquedismo ela tem um retorno melhor. Pelo volume? Não, pela margem de lucro mesmo, que é melhor. Tá. Entendeu? Então, a margem de lucro das aeronaves é muito abaixo do que a margem de lucro do paraquedismo. A diferença é que o capital mobilizado dos aviões é maior. Então, você tem uma margem de lucro menor em cima de um capital maior. Entendi. E o paraquedismo você tem um capital mobilizado menor, só que com uma margem melhor. Entendi. Entendeu? Entendi. E assim, você vai em alguns locais que é muito fácil você ter uma operação de paraquedismo. E aqui, em Boituva, é um desses locais. Porque você tem a maior operadora aérea de paraquedismo do Brasil, da América Latina, que é a Forfan, que entrega toda a parte de aeronaves, pilotos, NOTAM, tudo pronto para o operador de paraquedismo. Coisa que você tem que fazer no Cerrado. A gente tem que fazer lá. Aí você vai para o CNP, que entrega uma estrutura de área de pouso, biruta, que você também RTA, tem que fazer lá. Pronta. Entendeu? E aí a escola de paraquedismo ela tem que realmente se dedicar à operação de paraquedismo. Entendeu? Aos seus equipamentos, aos seus atletas, captar os clientes, trazer os caras para cá, vai. fomentar o esporte, etc. Só que a hora que você joga isso para fora, Resende também é um local que é bom de operar. Mas entendeu? lá mais pela área militar ou eu tô falando besteira? Não, porque Resende já foi a área referência do Brasil. Por uma demanda reprimida por conta do Rio de Janeiro, você acha isso? Ou... Não, na época, cara. Ou Minas também acaba indo para lá? Como que é? Por todo o contexto, na época, no final da década de 90, Resende fazia 22 decolagens de King Air naquela época, por dia. Entendeu? Caraca, Resende. E nem tinha turbohélice aqui em Boituva ainda. Entendeu? Resende, na época que era só Skydive Resende lá, cara, rodava muito. Entendeu? Formava muita gente. Pelo paraquedismo do Rio de Janeiro, por conta da academia, por ser um local onde o tráfego aéreo permitia uma boa atividade de paraquedismo, entendeu? Então, assim, era muito bom. E hoje, Resende, né, com essa nova reestruturação, tem uma aeronave da Forfan, tem uma licitação, então estão entregando uma boa estrutura, estão organizando. Então, assim, a parte aérea está sendo entregue, a estrutura de solo está sendo entregue. Então, para o operador de paraquedismo, é bom. É bom. Agora, você olha um local onde não tem isso. Você pega uma DZ-47, tá? Onde lá que você tem que cuidar da parte aérea, do espaço aéreo, né? Da estrutura do aeroporto, da escola, da operação de paraquedismo, com seu comércio, com a geração de demanda como um todo. É outro rolê, cara. Completamente diferente. Totalmente diferente. Entendeu? Você gerir uma área de salto é muito diferente de gerir uma escola de paraquedismo. Entendeu? Entendi. E assim, dependendo do seu nível de operação, se você faz 4, 5 decolagens de Cessna 182 no dia, é uma operação. Entendeu? Se você faz uma operação um pouco mais robusta, é outra coisa. Entendeu? Então, assim, é um pouco mais difícil, cara. Você viu uma alteração, alguma mudança do Centro-Oeste depois que você colocou a Cerrado rolando lá? Uma mudança do paraquedismo naquela região? Cara, sem dúvida teve. Tá? Como eu te disse, a expansão ela foi muito natural. A Mergulho no Céu veio crescendo, a demanda veio aumentando, a gente foi adequando a estrutura operacional para aquilo ali. Tá? Mas assim, a gente fez primeiro um crescimento administrativo e depois a gente se preocupou no crescimento operacional. Entendeu? E quando a gente migrou para turbohélice, que foi exatamente na mudança de mergulho no céu para Skydive Cerrado, porque assim, o mergulho no céu foi a origem e tal, mas era um termo infantil comercialmente falando, entendeu? Então, é a mesma coisa, só que a gente mudou para Skydive Cerrado pela internacionalidade do termo, por ser um nome mais forte, que você abrange Goiás, Distrito Federal, que, cara, todo mundo salta junto, né? É o mesmo lugar. Então, a gente mudou para Skydive Cerrado para atender toda a área ali do Centro-Oeste, entendeu? Que inclui ali, né, parte do Mato Grosso, né? Aquela parte Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, norte de Minas ali isso, também, isso, entendeu? Isso. Que não é Centro-Oeste, mas assim, tá junto ali, né? Então, a ideia de mudar para Skydive Cerrado foi para a integração realmente, tá? E quando você começa a operar turbohélice, você consegue praticar o paraquedismo na sua plenitude. Você consegue fazer o tandem,
o FF numa altura adequada, você consegue ter os saltos de deslocamento, os saltos verticais, os saltos de FQL, o salto de wingsuit. Então você pratica o paraquedismo, você entrega para a comunidade paraquedista um paraquedismo como um todo. Tá? Coisa que você não consegue fazer com um avião pequeno. Tá? Você tem algumas deficiências. Né? Então, assim, o Caravan, ele naturalmente ele traz uma demanda. E aí você vê, Brasília é a primeira renda per capita do Brasil. Tá? Hoje eu não sei dizer, mas Goiânia na época era a 12ª renda per capita do Brasil. Entre as duas cidades você tem uma estrada muito boa, duplicada. Uma estrada com muita coisa bacana, né? Lugares para comer ali, com uma delícia. Estrutura, sim, tudo. Aí você tinha um túnel de vento em Goiânia, abriu a iFly em Brasília. É verdade. O mercado bem promissor. Então, assim... Não tem como não desenvolver essa área aí, Anápolis, né? é uma cidade que tem o distrito industrial, lá, agroindustrial de Anápolis, onde movimenta muito. Tá? Tem a própria fábrica da Caoa lá também, né? Tem um monte de coisa lá. Uhum. E no começo, 70% da nossa demanda era de Brasília. Tá? E 30% era de Goiânia. Tá? Anápolis era inexpressivo. Só que aí, como a gente tinha alguns operadores ali na região de Brasília, a gente mudou o nosso foco, né, da nossa publicidade, do nosso marketing, né, como um todo, para Goiânia. E hoje, a nossa demanda é 60% de Goiânia, 30% de Brasília. Caraca! E as demais cidades e Anápolis respondem por 10%. Entendeu? E o restante tem muito atleta do Brasil também, que é a pessoal do Norte e Nordeste, que salta muito. Que salta ali, lá. Né? Uhum. Então, assim, isso corresponde a 10% da nossa demanda. Mas, com certeza, o projeto Skydive Cerrado, ele elevou o nível do paraquedismo no Centro-Oeste. Tá? Isso aí é fato. Aí, agora a gente vai entrar na questão da expansão Norte e Nordeste, né? A gente estava falando aqui no backstage, você falou que foi o acaso, né? Eu imaginei que você tinha pensado em trazer mais um avião para atender o Norte e Nordeste. Você me disse que não. Me conta essa história, né? A Cerrado tinha o Yankee. E aí compraram o Oscar Golf Lima. Isso. Ao meu entendimento, eu achei, agora o Durigon vai começar a atender o Norte e Nordeste. Não foi isso. Vocês compraram com o intuito de operar única e exclusivamente Skydive Cerrado. Me conta essa história aí. Como é que foi isso? Sim. Desenrolar. Como a gente veio, né, de um Cessna 182, 2 Cessna 182, depois um Caravan, né, e a gente mantém ainda o nosso pitch de crescimento ali. Uhum. Até hoje a gente, lógico que a pandemia foi uma loucura, sim, né? Aí 22 e 23 a gente teve 22 ainda se manteve, 23 foi mais fraco, 24 foi o ruim e a gente tem 25 ainda é uma incógnita, né? Mas a gente tinha uma demanda muito alta lá em Anápolis, né? Que a gente estava extrapolando a capacidade de um Caravan. E assim, a gente viveu vários pontos de inflexão durante o nosso crescimento. Porque chega um ponto que a gente tinha um Cessna 182. Aí começa a ir muito atleta para a área, você não consegue mais atender, o atleta fica puto contigo, porque ele foi para a área que quer saltar e não tem vaga. Só que ao mesmo tempo que você tem que atender o atleta, você tem que atender o tandem, porque você tem que fazer a conta fechar. E aí foi um ponto de inflexão que falou, pô, a gente tem que comprar outro avião. Compramos mais um Cessna 182, para atender o atleta, para atender todo mundo. Aí ficou o avião que era um pouquinho mais fraco atendendo o tandem e o avião mais rápido atendendo o atleta. Mas isso rapidamente deu batente. E aí voltou o seu ponto do atleta reclamando que não tinha vaga, não tinha vaga. Fomos pro Caravan. E aí, mas aí muda a operação, né? Tipo assim. Muda a operação. Totalmente. Sim, só que aí chegou um ponto na pandemia que a gente estava fazendo 100 tandems por dia. Entendeu? Porque o governador do estado de Goiás e o prefeito de Anápolis, eles souberam levar muito bem a pandemia. Eu lembro que o Augustinho Matarazzo até fez o começo do Augustinho Matarazzo foi isso. Pô, meu, a DZ tá aberta e o Cerrado também, meu. Vou pedir um Helica do meu pai para colar lá. Eu lembro desse daí. Porque era só a DZ47 e só a Cerrado que estava aberta. E aí, cara, a gente explodiu Anápolis, né? O Brasil inteiro tava indo saltar lá o tempo todo. Então, assim, a gente já não tinha condições de atender a demanda com um Caravan, entendeu? Então, a gente tinha muito atleta, e a gente estava fazendo 100 tandems por dia, né? Então, assim, e aí? Eu falei, galera, tem que comprar outro Caravan. Não tinha outro jeito. E aí começamos um namoro e tal, e até que num determinado momento,
né? Alguns fatores contribuíram, a gente teve que comprar outro avião, não teve jeito, mas para atender a nossa demanda local. E aí, como é que foi? E aí compramos o avião e começamos a operar, show de bola. Só que, cara, lá no Centro-Oeste, né, como um todo, tem uns períodos de chuva bem definidos, né? Então, assim, sempre foi ali de final de novembro até abril é o período de chuva. E início de abril para frente até outubro, cara, é a coisa mais linda do mundo, né? Não chove nem se você quiser, sim. Entendeu? Então, assim, é muito bom para operar. E aí, cara, por coincidência, a gente comprou o Lima no primeiro ano, em agosto começou a chover. E começou a chover de agosto até abril, entendeu? Então, isso afeta muito a operação. Então, a gente não pode se dar o luxo de ter um avião parado no hangar, né? E aí, a gente tem alguns, logicamente, como a gente tem muito tempo de skydive, né? Todo mundo, os amigos, e esse avião parado? E aí? E a gente também tinha a intenção de fazer ele girar para ele não ficar parado. Então, um avião ia ficar parado atendendo a Anápolis sempre, ia ficar lá baseado, e o outro poderia, no período de chuva, atender os parceiros comerciais. E aí a gente começou a atender Minas Gerais, né? Que o André é um camarada fantástico, mas eu conheço ele há menos tempo. O Dinho eu já conheço há muito tempo. O Zusa na época também, né? Que a gente ia para os recordes junto, né? O pessoal de Minas tomava uma cachaça louca nos Estados Unidos na época, né? Sim. Então são pessoas que a gente convive já há muito tempo. Então a gente começou a atender Minas Gerais. Aí o Calota, né? Que a gente já se conhece também há um tempo, pediu pra gente fazer Noronha. O bug de Noronha. E assim, foi um negócio entre amigos. A gente começou a atender essas demandas pontuais dos amigos para dar vazão, né, para botar o avião para rodar no período de chuva. E isso aí foi crescendo, acabou que chegou um ponto que a demanda ficou gigante, entendeu? Mas assim, a intenção sempre inicial foi atender Anápolis, a demanda das Skydive Cerrado, e ter um avião rodando somente no período de chuva para ele não ficar parado lá. Aí acabou que foi abriu-se, né, um outro horizonte, né, do mercado que a gente não tinha raciocinado. Tá? Não foi um negócio, vamos comprar um avião para fazer evento. Não foi essa a ideia. E além da demanda que a gente tinha de Anápolis, a gente tem algumas cidades turísticas ali, como Pirenópolis, né, que é uma cidadezinha de interior, uma cidadezinha histórica no meio do mato, né, que o rolê é cachoeira, trilha, essas coisas que tem um potencial turístico muito bom. O Daniel estava falando que acho que vocês tem uma casa, um condomínio que ele vai fazer lá, uma casa num condomínio que o lugar é lindo, né? Meio uma serra, não é um negócio assim? Pirinópolis, tipo... tem vários morros, né? Tem a galera da bike, da trilha. A gente tem um projeto para lá também, né? Aí tem a Chapada dos Veadeiros, que é próximo, também que tem uma demanda, tem um potencial turístico gigante, né? Brasília, eventualmente, é um lugar muito bacana. Todo mundo quer saltar na esplanada, né, cara? Você já pensou num projeto de... Como esse avião é itinerante, como ele vai girando, você já pensou em pegar uma marca que, pelo menos, custeasse essa volta do paraquedas, do avião por essas áreas, envelopar o avião e que, sei lá, virasse uma forma de propaganda para o cara? Sei lá, uma piração. Acho que você já teve essa ideia. Cara, não dessa forma, né? De montar um projeto itinerante para uma marca custear isso. Dessa forma, não. Mas a gente tem bastante contato com algumas marcas que patrocinam eventos específicos, né? Como a gente tem uma iniciativa aí para 2025, né, capitaneada aí pelo Geraldo e que a gente está apoiando muito, que é um patrocínio para eventos no Nordeste. Tá. Que aí uma marca específica vai ceder um valor X para a gente entregar o evento para o operador naquele lugar no menor custo possível. Se bobear, zero. Entendeu? Entregar, falar, essa estrutura está aqui para você operar no custo zero. Porque o custo da operação está sendo subsidiada por um patrocínio. Por um patrocínio. Tá? Entendi. Mas a gente tem projetos específicos que a gente faz lá, que a gente tem algumas marcas que apoiam, né, que sempre patrocinam eventos. A gente fez o recorde de Redap, né, em 2023, isso. Né, 100% free para todo mundo, né, patrocinado pela Jeep. Então e pela Monster também, foi bem legal. Então, assim, existem essas iniciativas, tá? Só que é difícil, cara, não é a captação de patrocínio, ela não é fácil, a gente sabe, ela não é fácil. Tá? Tem uma cultura aí de medo do cliente, não, vou apostar no paraquedismo. E a gente estava até comentando ontem o Geraldo, né? Essa quebra precisa acontecer
Porque a gente tem um exemplo clássico nas nossas vidas e que é o sucesso no mundo inteiro, que é o circuito de Fórmula 1. Pô, Cartier, as marcas de maior luxo do mundo estão dentro da Fórmula 1 e que tem um risco praticamente ou maior do que o skydive. Na minha visão, a gente ainda tem uma imagem muito ruim, entendeu? O paraquedismo ele tem uma imagem meio que marginalizada, entendeu? Defina, como assim? Tipo, pro cara que não conhece, pro marketing, é isso? Ou não? Pro investidor. Pro investidor, tá. Por quê? Entendeu? Um bando de louco? Bando de louco, entendeu? Porque nós somos administrativamente amadores. Então, assim, o que acontece? Quando você fala de moto velocidade, motocross, Fórmula 1, MotoGP, você está falando de outro patamar esportivo. De pessoas que são empresas grandes. Não, mas aí são grandes. Não, claro. Sim. Mas talvez tenha começado assim, não? Mas aí você puxa. A comunidade é muito pequena. E aí você puxa para outros esportes que são muito mais organizados que a gente. Agora, o paraquedismo ainda tem a ideia do malucão, do avião cair nos pedaços, de uma área de salto que é uma tenda em algum lugar, entendeu? Não é assim, a gente não é todo lugar que passa uma credibilidade que seja suficiente para que uma marca possa colocar dinheiro naquilo ali para desenvolver um projeto junto ao paraquedismo. Projetos pontuais são fáceis. Agora, um negócio duradouro, entendeu? Com dinheiro rolando o tempo todo. E assim, a gente vê também... já aconteceram vários patrocínios a eventos que foram só um evento, porque aí o cara usa o valor indevidamente, não presta conta direito, faz um evento cachorro e aí se queima com a marca. E aí o outro que vem atrás já não consegue, porque o fulano fez isso, aquilo. Entendeu? Então, assim, a gente ainda tem uma imagem ruim perante ao mercado, na minha visão. Isso aí dificulta muito a captação de novos patrocínios. Você fez um evento agora de Boipeba, né? Que é um puta evento, é um paraquedismo que, pra família, você paga o seu passe lá e você tem o skydive, você tem uma pousada incrível, tudo all-in, tá tudo incluso, almoço, jantar. Esses eventos são mais fáceis de captar do que você fazer tentar mostrar para uma marca. Porque, cara, agora eu vou ter que puxar a sardinha pro lado do paraquedismo. É muito plasticamente, assim, visualmente, ele é muito bonito, cara. Paraquedismo tem muito apelo visual. Exato. Até mais do que a Fórmula 1, até mais do que uma MotoGP. E talvez não seja isso que possa vir a ser um fator de argumento. Claro, eu concordo com o teu ponto de vista que é necessário profissionalizar mais essa busca de patrocínio com projetos que tenham, né, embasamento, com argumentos, com fundamentos objetivos, enfim. Mas esse apelo visual, cara, não... Cara, esses eventos exóticos, digamos assim, cara, eles são fantásticos e a captação realmente é mais fácil, tá? Porque você faz um projeto específico para determinado lugar. Assim, Lençóis Maranhenses é incrível, tipo, Fernando de Noronha, os Putapico, Boipeba, o próprio Petrolina também, com aquele rio maravilhoso. Então, assim, a gente tem uma gama de lugares que podem ser explorados através das marcas. Sim. Esses eventos, com bons projetos, a captação de patrocínio não é difícil. Não é. E a gente tem alguns apoios para alguns eventos específicos, tá? Fato. Isso aí, a dificuldade desses eventos é a logística, tá? Que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Mas é isso. Mas assim, como você falou, Boipeba, assim, o Paraquedismo Nacional ele não entendeu ainda o que é Boipeba. Cara, a logística de Boipeba, ela é absurda. Absurda. Para vocês? Para o paraquedista. Ah, tá. Para o paraquedista. Para a gente, ela é difícil um pouco, tá? Porque não tem abastecimento no local, né? Ah, você tem que voar para outro. Ano passado a gente fez abastecendo em Salvador, o que joga o custo operacional lá para cima. Para esse ano a gente está levando um CTA para lá. E aí, só que o CTA é um caminhão-tanque abastecedor. Isso. Aí, só que o CTA para ir para lá tem que ter uma balsa. Aí a balsa ela depende do horário da maré, senão ela não consegue atracar lá e tal. É uma logística. E esse CTA ele precisa ir e buscar combustível nesse outro lugar, ou não? Não, a gente já está levando ele com 6 mil litros para lá. E aí consegue operar? Aí consegue fazer o evento todo, entendeu? Lá no mesmo local. Não, vocês conseguiram ter aí uma ideia, tipo assim, para ter combustível numa ilha, né, em Boipeba,
tem que levar uma balsa, um caminhão pipa, um caminhão com combustível. Não é para amadores. É uma operação delicada. Né? Não é para amadores. Aí eu te cortei que você estava falando da logística para o paraquedista. Cara, assim, a gente não tem o que falar de alguns eventos, né? Que assim, os Lençóis Maranhenses, cara, ele se vende sozinho. A primeira vez que eu tive nos Lençóis, irmão, visual. Aquilo ali é loucura. Aquilo não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Quem não foi para os Lençóis ainda tá perdendo muito. Noronha é um negócio estúpido, né? O evento de setembro em Noronha, cara, era que você tira a borracha do chão, que você olha ali... Aquele mar azul. Tá cara, louco, entendeu? Você vê o tubarão de cima, cara. É muito entendeu? Louco nas piscinas ali, né? Então, assim, parece que tá iluminado, parece que tem luz, Deus entendeu? Pô, é a coisa mais linda do mundo. E Boipeba, o visual é visual de litoral, lógico que é bonito e tal, só que a Fazenda Pontal, ela fornece uma logística que a gente não tem noção, né? Porque, assim, é tudo no mesmo lugar, cara. Então, assim, o casarão é um casarão de 40 anos, né? Que lá é o verdadeiro conceito do rústico sofisticado, entendeu? Que é um casarão gigante com 17 quartos, com 13 quartos, e a outra casa do lado tem 4. Assim, com uma logística fantástica. O casarão tá 50 metros da área central, onde está o restaurante, né? O salão, a sala de estar, tudo onde a gente faz as refeições, tudo, que está a 15 metros da área de dobragem. A piscina está no meio de tudo isso. A área de pouso está a 30 metros à frente. Pousa na praia? Ou pousa na praia. Pousa na praia. Pousa na praia, 50 metros na sua frente. Decola da onde? E você decola da pista da fazenda, porque você tem que arrendar a fazenda para o evento, entendeu? E a pista tudo tá lá. dentro faz tudo. Você anda 4 minutos numa jardineirinha e tá na pista. A pista fica a 1 quilômetro do local. Pista concretada e a cabeceira tá dentro d'água praticamente, entendeu? A coisa mais linda do mundo. Assim, Boipeba é um evento que a gente não conhece ainda, o Parque Nacional não conhece, mas a hora que eu tenho certeza que em 2 anos, a hora que o pessoal entendeu o que é aquela logística ali, é fantástico, entendeu? Porque eu chego, põe minhas coisas lá e ali eu fico. Faz tudo. E, irmão, um chefe de cozinha dedicado a gente. É outra entendeu? coisa. É tudo arrumadinho. Você acorda, os horários, a organização que define, né? E agora a gente tem a presença da Fernanda lá, que é a cabeça do evento. Sim. Cara, ela é fantástica. Ela é nutricionista, é uma mulher ativa, e ela saca ativa, tudo. Tá nas mídias sociais. Sim, e tudo ela mais. define junto com o chefe cardápio, os horários, tudo certinho. Então, você acorda, cafezão gigante com tudo que você quer. Ano passado a gente teve a presença de um casal lá do Rio de Janeiro, que marombeiro, né? Um casal de marombeiros. Cara, não, eu como de manhã uma omelete com X tudo claro. Tudo bem, vai estar para você ali. Tá pronto para você, entendeu? Eu tenho essa restrição. Tipo a alfaiataria do Skydive. Sinistro, cara. E é um lugar estilo Lençóis? 2 jump, 3 jump no dia? Não, dá para saltar na mesma logística de área de salto. Dá para mandar 6, 8 jumps no dia suave, sem correria. É um pacote que o cara fecha? Só que a vaga lá é barata, né? Então, assim, dá para você continuar saltando fora do pacote. O pacote inclui hospedagem, alimentação, skydive... Deixa eu só concluir um raciocínio aqui. Tá. Você acorda, manda um cafezão gigante, tá? Geralmente a gente manda um jump antes do café, manda um cafezão. Tipo morning coffee? Morning coffee. Cafezão. Aí você acaba, as tiazinhas que estão ali te atendendo, cara, já recolhem tudo e aí já vem uma refresqueira ali com água de coco full time, suco, frutinha, tudo. Full time, ele está saltando e está beliscando ali o tempo todo, né? Almoção, cara, com frutos do mar, carne vermelha, o que você quiser. Acabou o almoço, tira tudo e aí já vem o bolinho, o cafezinho da tarde, tudo, o tempo todo. Então, assim, cara, é um negócio que o paraquedista, ele tem a mentalidade de mendigo, né, irmão? Então, não tem jeito. É aquilo. A gente economiza tudo que a gente pode. Eu tava falando isso pro Matheus ontem. Que a gente economiza tudo para colocar na vaga. É isso. O paraquedista, ele quer subir alto, rápido e barato, né? O restante não interessa, irmão. Só que lá não. Lá você atende o paraquedista em tudo, cara. Em tudo que você quer. Você pode ir com mulher, você pode ir com criança, você pode ir sozinho. Porque tem quartos, né?
frente mar 100%, tem quarto para casal, tem quarto triplo, tem quarto quádruplo, que você vai com a galera, vamos de galera num quarto grande, que é um pouco mais acessível. Tem de tudo, entendeu? Você escolhe. E ali, obviamente, tem outros passeios também, né? Você pode fazer passeio de lancha, fazer um rolê, tem tudo. quadriciclo, né? Tem um monte Cavalo, quadriciclo, jantar, almoço em alguns restaurantes em algumas ilhas próximas, entendeu? Tem um monte de coisa, tá? Então, assim, é fantástico. E a logística para o paraquedista, a logística de salto, ela é absurda, porque você faz tudo muito perto, então você tem bons LOs, né? Esse ano tá indo o Pedro San, que é Eu vi um post dele, por isso que eu lembrei. E vocês mandaram uma caixa, cara, que incrível, uma caixa com um monte de camiseta, de mochila, tudo com o nome do evento, cara. Eu achei esse cuidado realmente Faz diferencial, diferença, cara. né? Eu acho que isso talvez que falte para entender que o público paraquedista, obviamente, alguns vão ser o mendigo mesmo, que vão querer trocar tudo em vaga, mas se você quiser viajar, curtir, sem ter que se... Né, a gente sabe que tem eventos que você tem um deslocamento difícil para chegar na área, sai do hotel, vai para o aeroporto, salta, daí pousa num outro lugar, tem que dobrar nesse lugar, aí vai para uma pousada, daí pega um barco, aí pega... Tipo assim, isso acaba fazendo 2 jumps. Sim, né? e assim... cada evento desse aí, ele tem a sua beleza, o seu diferencial. Com certeza, Entendeu? óbvio. E Boipeba, ele é um evento no litoral, só que com uma entrega muito diferente. Sim. E a marca agora não é mais Bug de Boipeba, né? Agora é Bug da Bahia. Bug da Bahia. Edição Boipeba. Por quê? Vão ter outros Bug da Bahia em outros locais, tá? Você está com uma base lá na Bahia, né? A gente tem uma base lá. A Skydive Bahia é uma operação nossa hoje, né? Sim. A empresa SAI, né, como é o nome da SAI? SKC SAI. SKC SAI, que é Serviço Aeroespecializado. Aeroespecializado, Isso. Mas a Skydive Bahia, ela é do nosso grupo também. É uma que operação fica nossa. na Praia do Forte? Mata de São João, que ali é a cidade que engloba ali Itacimirim, Praia do Forte, Embaçaí, né? E ela tá bem colada ali na Praia do Forte. Entendeu? E assim, começa quando esse evento? É agora, né? Semana que vem. Vão ter outros eventos na Bahia que são eventos dessa natureza, né? Vai ter um... olha eu dando spoiler aqui já, né? Vai ter numa vinícola, né? Que vai ser fantástico na Chapada. Você tá fazendo uma parada que eu acho muito interessante, que é a experiência, né, cara? Sim. Não é só a entrega do Skydive, você vive uma experiência dentro desse universo. O Skydive tá ali como um esporte a ser praticado. Na real, o que acontece, cara? Eu falo isso muito com o nosso staff lá, né? Se eu vou... Você quer mais água aí? Tem água aí? Cara, por favor. Cara, a gente gosta de comer bem, beber bem, né? Lógico. Isso é importante, né? Super. E assim, lá atrás, uma das nossas premissas, lógico que respeito ao operador local sempre, né? Mas assim, a gente não entrou no mercado para brigar com ninguém. A gente entrou para atender quem quer praticar um paraquedismo de qualidade, com segurança, num nível diferenciado, entendeu? Sim. É isso que a gente está buscando entregar. Então, por exemplo, esses eventos aí, cara, infelizmente a gente não consegue fazer um evento desse num custo baixo, entendeu? Não dá. Peraí, não dá. Não dá pra... O mendigo, você não consegue comprar por R$3 uma Ferrari, não dá. Eu tenho R$3, não dá Ferrari? Não dá. Mas é realmente entregar a experiência, entendeu? O cara vai para saltar também, mas a mulher que vai com ele, a esposa, a namorada, né, por aí vai, ela vai ficar bem hospedada, ela vai comer bem. Se for uma criança, ela tá bem, entendeu? Você vai praticar o paraquedismo com uma aeronave bacana, te lançando numa altura adequada, numa velocidade boa, com bons LOs para puxar bons saltos, entendeu? No final do dia, você vai tomar um vinhozinho de qualidade, você vai comer bem, você vai papear com a galera, entendeu? Então, assim, é entregar a experiência como um todo, tá? Então, assim, e a nossa intenção é cada vez mais fazer eventos dessa natureza no menor custo possível, no mínimo da viabilidade, entendeu? Para que aquilo ali seja viável, logicamente, né? Vocês pensam no mercado gringo também? Tipo, trazer os gringos para cá? Sim, a gente pensa, só que não no primeiro momento, porque esses eventos, cara, eles são logisticamente difíceis. Então, a gente tem que lançar um piloto, tem que entender a operação,
tem que ver um piloto, que eu falo um evento piloto. Sim, um projeto piloto. Isso. Fazer a operação, entender, né, os gargalos logísticos, como é que funciona, como é que é o fluxo, né, como é funcionou, tá ok, aí você mete o motor. Mas não dá para lançar, na nossa visão, tá, um evento desse de cara para o mercado mundial. Não dá. Entendeu? Então tem que fazer 1, 2 ali, entender e depois você começa a meter motor. Que é a fase que a gente está vivendo hoje, né? A gente está operando na Bahia, no Nordeste como um todo. Vai agora em setembro, agosto, setembro fecha, agosto, setembro de 25 fecham 2 anos, né? Uhum. Que a gente está estudando 1 milhão de possibilidades. Depois disso a gente vai peneirar o que realmente vale a pena e começar a meter motor nisso. Tem alguma história marcante dentro desses bugs que você fez, de um perrengue, de, sei lá, algo que você falou, cara, puta, agora fudeu, assim, tipo, porque envolve uma logística absurda. A gente que tá aqui já imagina, mas você que vive a parada, como você falou, a história do combustível indo por balsa, e tem que esperar a maré, senão o negócio não chega para você e pode te complicar totalmente. Se o combustível não chega, o avião não sai, enfim. Tem alguma história marcante dentro desses bugs? Logísticas ou operacionais? Logística tem um monte. Dá um exemplo aí. Cara, no passado, no próprio bug de Boipeba, teve uma comunicação que não foi falha nossa também, né? Tá. E no início do evento não tinha cerveja. Não ia ter cerveja adequada, né? Não, isso é um erro brutal. Tinha assim... ela chegou lá e não, isso aqui é a cervejeira. A gente falou, tá, mas e... Tem bastante? Não, o que tem é esse aqui. A gente falou, não, você não tá entendendo o nosso público. Você não tá entendendo que isso aqui não vai dar nada. Cara, a gente teve que mandar um caravan em Salvador e voltar cheio de cerveja. Entendeu? Foi assim, foi um negócio que, pô, é até... É cômico, né, porque cara? Não, mas, porque assim, não ia dar. É óbvio. Não, galera. irmão, aquilo ali... Eu e mais 2, a gente batia aquela cervejeira ali. Você imagina o público inteiro, entendeu? Não dava. Em compensação, tinha uma adega gigante de vinhos e tal, mas as bebidas têm os seus momentos, né, cara? Sim. E para o público paraquedista, a cerveja tem o seu valor, né? A gente não poderia nunca começar o evento daquele jeito, entendeu? Então, a gente teve que correr atrás. Então, é um perrenguezinho logístico, um problema bom de ser resolvido, né, cara? Mas é custo, né? Você não pode deixar de entregar isso para o cliente de forma nenhuma e tal. E o ano passado foi um evento piloto, digamos assim. Esse ano o evento já está muito mais encorpado, bem estruturado, a gente já entendeu tudo. Um negócio muito bacana desse evento especificamente também, que o Johnny, ano passado, ele estava como LO lá, ele fez um pouso na água, né? Tá. Ele até fez um post bem bacana e tal. E a logística da fazenda é tão bacana que eles botaram... tem um catamarã que fica lá à nossa disposição. Então, toda vez que o avião decola, ele sai e fica exatamente no ponto que a gente brifou, que é o centro do local de abertura dos paraquedas. Tá. Né? E aí o Johnny teve a infelicidade de ter um reserva lá, e aí o pessoal viu, né? Então ele já estava indo com reserva buscando a praia e o catamarã estava junto. Então até tá na net, nas redes sociais do Johnny lá, você vai ver que ele cai na água, ele pousa na água, em segundos, 30 segundos, o catamarã está do lado dele para fazer o resgate e tal. Então, assim, são preocupações logísticas, né, operacionais e de segurança que são fantásticas. Só que tudo isso... Fundamentais. Fundamentais. Tá? Que você não pode negligenciar, porque é um evento muito bacana, muito legal, né? Assim, e, pô, se você tem um acidente num evento desse aí, acabou. Entendeu? É verdade. É muito ruim. O deslocamento, ter que sair de lá, etc. Não, faz sentido. É muito ruim. Qual que é o endereço eletrônico nas mídias sociais desse evento? Cara, tem um Instagram novo que é o Bug da Bahia. Bug da Bahia. Isso. E também tá sempre na Skydive Bahia, no Instagram da Skydive Cerrado também tem. A gente reposta tudo, né? Tudo tá em collab. Sim. Mas o Bug da Bahia tem um Instagram próprio. E lá vão ter todas as informações de todos os eventos que vão acontecer na Bahia. Boa. As próximas edições, porque tem um novo saindo no forno aí que vai ser anunciado no evento, que é o... legal. Que é esse da Chapada, né? Vai ter o de Morro de São Paulo, mais em outro patamar de operação, né? Com o mesmo propósito, né? Todos os bugs da Bahia, todas as edições são com o mesmo propósito e o mesmo nível de entrega. Saquei. Tá? Esse é o propósito do bug da Bahia. Saquei. Tá?
Sempre vai ser assim. E tem alguma história de skydive mesmo? Aí, voltando pro skydive, um quase morte, uma coisa que você fala, meu, caraca. Cara, a gente tava conversando aqui antes, né? Tem uma passagem bem delicada, né? Que até o Geraldo tava me zoando ali, que foi lá na Bahia, que eu vou te falar, foi um momento muito tenso do meu skydive, cara. Era um final de tarde ali na Bahia, né? E a gente tava... Eu tava fazendo rádio de uma aluna lá, né? E um instrutor da área subiu com a aluna e tal, comandou paraquedas, pousou. E aí eu tô no solo esperando a menina abrir o paraquedas e o paraquedas não apareceu, né? Aí eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, a menina não apareceu e nada. E assim, dia lindo, pôr do sol lindo, com algumas nuvens, né? Isoladas assim, né? No céu. E a menina nada e nada e nada. Aí eu falei, irmão, e aí, cadê a menina? Não, a menina saiu, saltou, comandou paraquedas, tudo normal. Eu falei, a menina não apareceu aqui, cara. O velame é tal, e nada, e nada, e nada. Aí eu falei assim, cara, você viu ela comandando? Aí ele falou, eu vi. Aí eu falei, irmão, me dá sua câmera aí. Aí peguei a câmera dele, abri. Aí saltão, a menina mandou super bem. Na hora de comandar, a menina entra numa nuvem. E não aparece na imagem do cara. Irmão, a hora que eu não vi a menina comandando, eu falei, cara, a perna ficou até mole assim. Eu falei, irmão... Já deu aquela gelada, né? Perdemos uma aluna. Entendeu? E, cara, a gente sabe que o acidente é estatística. Sim. Infelizmente, uma hora ele vai acontecer, tá? A gente luta, né? Eu falo muito com o staff lá, eu falo, galera, é estatística, mas a nossa missão é empurrar o acidente para amanhã e daqui a 20 anos tá empurrando ele para amanhã, entendeu? Fantástico. A gente tenta isso de todo jeito. Mas eu falei, cara, chegou a hora, entendeu? Aí nada, eu falei, cara... Aí a menina não aparecia e nada, e nada. Aí eu subi lá na Praia do Forte, tem uns tanques abandonados, né, de combustível. Eu subi no tanque, assim, para melhorar a comunicação, né? Visada direta e falando, e nada, e nada, e nada. E a menina não respondia, e o avião circulando e procurando, e nada. Cara, deu uns... Quanto tempo isso? 4, 5 minutos já. Nossa. E a gente não sabia nem onde procurar. Mas ninguém viu? Ninguém viu, a menina sumiu. Entendeu? Abduzida. Aí, de repente, eu tava com o rádio lá em cima, aí eu escutei no rádio assim, um chiado. Aí eu falei, cara... Aí eu... Fulana, tá me ouvindo? Aí, deu um sinal no rádio. Aí eu falei, você tá bem? Aí, o rádio fazendo um barulho. Falei, cara, tá tendo alguma comunicação. Falei, essa menina pode ter pousado em algum lugar, tá machucada, não consegue falar, tá tentando falar e tal. Aí, cara, até que veio voz no rádio. Não sei o que é. Mas eu não entendi o que era. Puta que... Aí eu falei, cara, vibrei nessa hora. Entramos numa caminhonete e começamos a andar. Aí tem uma estradinha que vai andando, né, pro final da fazenda, assim, pra dentro do mato, né? Aí fui indo e tal, até que ela falou, oi, tá me ouvindo? Aí eu falei, fulana, tô ouvindo e tal. Ela, tô bem. Aí eu falei, mentira, onde é que você tá? A menina não sabia dizer onde é que tava, também tava super nervosa e tal, mas resumindo, ela tava numa estradinha no meio de uma plantação de eucalipto a uns 5 km da área, entendeu? Aí, cara, Como é que foi a sensação no momento? Que você... Cara, um alívio gigante, né, bicho? Um alívio gigante. Gigante. E aí, assim, depois de meia hora, 40 minutos que eu consegui chegar na menina, né? Aí eu abraçou, vem cá. Abracei, vem cá e tal. Aí eu fui entender, cara. Ela contou a história pra gente. Ela comandou o paraquedas, só que ela entrou numa nuvem. E, cara, tem um marzão lá, cara, nas costas, que é só você voar do ponto com o mar nas suas costas, que você tá vindo pra área. Sim. Mas ela entrou numa nuvem, se desorientou e foi voando pra dentro da nuvem. Na real, tinha só um catoto de nuvem, né, que ele estava longo e ela foi voando dentro daquilo ali. Se ela saísse para um dos lados, ela ia se orientar. Ia sair. Ela foi tipo, era uma linha de nuvem, ela foi retilínea. Ela comandou dentro e se manteve dentro da nuvem. Pô. Cara, e a gente não viu, entendeu? Não teve como ver no solo. Cara, vou te falar, não é essa expressão, né? Mas assim, foi uma sensação angustiante, cara. Entendeu? Claro. Assim, eu queria te falar que foi um gosto de merda, né? Como eu não posso falar, né? Mas foi uma sensação angustiante, cara. Foi muito ruim, entendeu? Mas graças a Deus, tudo certo, tá? Mais um perrengue e vamos que vamos.
Mas foi uma situação muito delicada ali da nossa operação. Uma pergunta, para a gente já ir meio que finalizando, uma pergunta, não sei se isso é verdade, você vai me confirmar. Voos no litoral, isso eu escutei de um cara que é piloto. Ele falou, cara, na maioria das vezes, os caras que fazem voos beirando o litoral, os caras não colocam, não faz o plano de voo e não ligam o transponder, que é o aparelhinho que te orienta lá para quem está tomando conta do espaço aéreo saber que você existe e está ali. Isso é verdade? Tipo assim, faixas litorâneas costuma-se ter mais voos clandestinos do tipo sem orientação e é possível de você encontrar algum cara passando ali, atravessando uma praia abaixo? Isso cara, é difícil hoje em dia, né? É difícil? É difícil. Porque assim... Obviamente vocês operam com Notan, vocês têm Notan, sim, vocês têm tudo, obviamente, sim. né? Cara, hoje em dia o controle do espaço aéreo ele é muito eficiente, tá? É muito difícil hoje você operar, você voar sem estar controlado, tá? A não ser que seja um espaço aéreo Golf que permita isso, entendeu? Que você pode acionar, decolar e fazer o seu voozinho local sem falar com ninguém. Mas onde a gente opera ali na Praia do Forte, cara, você está colado em Salvador, né? Salvador é um hub aeroviário gigante, entendeu? Não tem a mínima possibilidade de toda decolagem vocês têm que falar, vocês se reportam, como funciona plano isso? de voo por decolagem, né? E liga, fala, rádio, como não, é? o plano de voo é pelo aplicativo, tá. Né? Lá não precisa do contato telefônico, e aí você decola e na fonia você está o tempo todo vetorado pelo controle Salvador. Entendeu? E lá tem radar primário e secundário, né? Então, assim, mesmo que você decole com um transponder desligado, ele pega a massa do avião, entendeu? Então, você não consegue ficar escondido. Você não consegue ficar blind, entendi. Não, mas não é todo lugar que tem esse nível de controle, tá. Entendeu? Mas especificamente na Bahia ali isso, né? Na região de Salvador, absurdo. E assim, próximo dos grandes aeroportos do Brasil, todas as operações são assim. Entendeu? Você tem lá no Cerrado também, que tem a... Não, lá tem uma base aérea do lado. Entendeu? Lá até pássaro voa controlado. lá não tem jeito, cara. Ainda mais colado em Brasília, né? Não tem como. Falaram que tem Anápolis porque acho que o jato demora 5 minutos, tá em Brasília. Né? Não, é estúpido, né? Lá tá Eles ficam os caças ali, né? É o GDA lá, né? O Grupamento de Defesa Aérea, né? Que é responsável pela segurança aérea ali do Distrito Federal. Estão todos baseados ali. Uhum. A base aérea de Anápolis digamos assim, uma das... Talvez, eu me arrisco até a dizer que seja a base prioritária da Força Aérea hoje, né? Lá estão os KC-99, os KC-1390, tem os Gripen que chegaram, que estão lá. Então, assim, é uma base aérea muito robusta. Né? E o aeroporto está, sei lá, 10 milhas, 5, 10 milhas de lá, entendeu? Muito pouco. Dá até para ver, quando a gente decola dá para ver. Sim, fica ali do lado. Isso. E, cara, com relação a esse assunto, cabe muito a gente falar sobre a SKC-SAI, né? Que a gente não... muita gente confunde a Skydive Cerrado com a SKC-SAI, né? A Skydive Cerrado é o clube Skydive Cerrado, que opera em que área de salto lá. Que é área de salto e tal. E a SKC-SAI é a empresa aérea que presta serviço para os eventos aí, inclusive para a Skydive Cerrado, né? Certo. Porque ali funcionam 3 CNPJ lá em Anápolis, né? E sendo que um deles é o SAI que presta serviço para o clube. Certo. E aí, em 2016, tem uma resolução da ANAC que define lá que tudo que você utiliza um avião para fins lucrativos que não sejam táxi aéreo tem que ser um SAI. Então, vai puxar faixa hoje, é um SAI. Panorâmico, tem que ser um SAI. Paraquedismo, tem que ser um SAI. Né? Dá para operar TPP, que é uso privado, né? Numa área de salto? É possível fazer isso. Tá? Mas a partir do momento que você começa a atender eventos, voar em aeroportos controlados e tal, e você não é um SAI, é muito difícil você conseguir fazer isso de forma legal, né? Sem ser um SAI. Se você infringir a lei, o que acontece? Depende da infração. Vamos supor, eu estou enchendo o bolso de dinheiro com um cara numa área qualquer e baixar a fiscalização e eu não sou SAI. O que me acontece? Cara, a gente fez um evento que por algum motivo, né, mandaram uma fiscalização da ANAC lá. Mas eu acredito que não tem a ver com a gente, tem a ver com o operador local. Cara, debulharam o avião. Entendeu? Sério? O que eles fazem, Dorigon? Checa tudo. Manutenção, diário, piloto, documentação, Notan, tudo do avião. Tudo. Homologação do avião.
tudo, os STC, tudo que é pertinente àquela aeronave. Eles veem, por exemplo, está faltando uma luz de não sei o quê, sabe? Uma luz queimou, sabe aquela luz vermelhinha? Sabe? Sim, Queimou. não, nesse nível não. Não, mas é mais parte de documentação, é isso? Documentação e o que tem que ter na certificação da aeronave. Tá. Entendeu? Se eu não tenho isso, o que me acontece? Então, vai desde do avião ficar parado ali, né, até cancelamento da matrícula, do CA. Paga-se multa, tem uma multa, tudo. Não, a gente tomou uma multa recente lá no aeroporto da Pampulha, que o nosso combustível... Ah, o que aconteceu? Fala essa história é boa. Não, foi algo simples, cara. A gente voou bem lá, acabou o combustível... Pampulha é o aeroporto de Brasília, né? Não, de BH. De BH, é. De BH. A gente estava operando na Serra do Cipó, e aí o combustível que a gente colocou lá para a operação acabou, né? Voou bem, tá? Foi um ótimo evento, voou bem, e a gente teve que complementar, ir lá na Pampulha abastecer para continuar a operação e para ir embora. Só que aí o piloto, ele, segundo o que está lá, ele ultrapassou o ponto de espera, né? Ele tinha que estar num ponto de espera ali, esperando a vez dele decolar, e ele ultrapassou o ponto de espera. Chegou uma multa de 7 mil pra gente, entendeu? Só porque ele ultrapassou isso aí. Então, assim, depende muito do nível de infração. Entendi. Entendeu? Então, pode até, desde deixar a aeronave parada por um período até cancelamento. O piloto tem ponto de carteira? Não existe ponto de carteira, mas o piloto perde Mas ele pode perder. Dependendo da infração, pode perder. Ele não opera mais? Ele não ele faz uma provinha depois? Como chegar é que ao ponto de perder, eu acho muito difícil. Tem que ser alguma coisa muito grave. Muito grave. Essas coisas operacionais aí, ele pode ficar um tempo suspenso. Groundeado. Né? Para ser sincero, eu não sei dizer exatamente como é que funciona essa parte, mas que ele pode perder temporariamente a licença, pode. Finalizando, planos para o futuro. O que tem aí que a gente já vai saber aí? Já vai ao ar e já tem aí o bug de Morro, né? Morro de São Paulo? Não. Morro de São Paulo, Chapada Diamantina. Esses aí já vão sair, né? Durigon é uma origem o quê? Durigon é seu sobrenome? Meu sobrenome. É seu sobrenome. Sim. De origem? Cara, o Durigon é do meu pai, né? A família do meu avô veio toda da Europa, entendeu? Tá. Eu imagino que o Durigon tenha sido um aportuguesamento de Durignon. Imagino eu. Pode ser. Entendeu? Lá atrás e tal. A minha mãe é de Mato Grosso e o meu pai, ele é de São Paulo e a família dele veio com os imigrantes para o sul, para São Paulo, mexiam com vinho, essas coisas, entendeu? Entendi. Essa é a origem. Tá. Voltando, então, Durigon tem alguma coisa específica para o seu skydive para o futuro? Você quer manter os jumps aí e tanto para SKC SAI e para skydive cerrado? Binho, o farol máximo é eu voltar pro avião, né? Eu voltar a ser paraquedista, né? Que com a implementação desse projeto todo, o meu paraquedismo ele foi muito prejudicado, né, cara? De 2016, 17 para cá. Você focou demais nisso, né? Eu não presto mais para nada, né? Então, assim. Eu vejo você entrando e saindo de reunião. Eu tava no Cerrado lá, Cebinho me atendeu rapidinho. Putz, eu tô entrando numa outra reunião. Cara, tô resolvendo um monte de coisas e tal. A minha intenção é arredondar tudo, tá? Para eu conseguir colocar alguém para tocar. Tanto a Skydive Cerrado quanto o SAI, as empresas do grupo como um todo, para que eu possa voltar pro avião um pouquinho. Sim. Puxar uns jump, mandar uns fãs, voltar a ser instrutor, se possível, Sim. né? Então, pessoalmente, esse é o meu farol, entendeu? Para SKC SAI, falando em eventos, é a gente fortalecer. A nossa intenção não é expandir, é fortalecer os nossos parceiros comerciais que a gente tem hoje, né? E tornar cada vez mais robusta a operação deles, né? E na Skydive Cerrado, nesses últimos 2 anos, a gente deixou a Skydive Cerrado um pouco de lado, porque lá já é uma estrutura que roda sozinha, né? Então, assim, o operacional lá é muito bom, o nosso time lá é fantástico, né? O time joga junto há muito tempo. Então, assim, é um negócio que roda numa harmonia muito grande, tá? Lá é fácil fazer a operação tocar, tá? Tendo uma logística boa para o negócio estar pronto, a operação em si, ela roda sozinha. Então, a gente quer para 2025 voltar um pouco da atenção para os nossos atletas, para o nosso público, né?
Através de eventos, bugs, né? qualquer coisa. Bugs, festinhas, Tá pequenos faltando, eventos. E assim, cara, a nossa intenção não é focar em fazer grandes eventos, é fazer eventos menores com mais frequência. Massa. Entendeu? Então essa é que é a intenção para 2025. E tentar sempre chegar naquilo que eu te falei lá no início do nosso bate-papo aqui, que é entregar para o atleta, né, nas melhores condições possíveis, né, uma operação rápida, mais alta e mais barata. Entendeu? E, assim, no menor valor possível para a operação que a gente entrega. Né? Então, esses aí são os nossos planos para 2025. Obrigado, Queridão. meu irmão. Valeu. Foram, sei lá, quase 2 horas, sei lá. 1h30. Agradeço a todos que nos ouviram aqui. Deu Liga Podcast, o podcast que vai falar sobre esse universo que vocês acabaram de ouvir, histórias incríveis. E você, não esqueça de que não segue, comece a seguir @LigaPQD. Beleza? Te espero no próximo episódio com mais um novo convidado. E vamos aí. Obrigado, um abraço. Fui.